A plataforma está querendo bagunçar comigo. Vamos lá. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Teison Viana, sou professor de vocês da disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano, tá? E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez às nossas aulas. Normalmente, às segundas-feiras, entram algumas pessoas novas, né? E aí eu queria saber, né? Queria saber de vocês se entrou alguma pessoa nova aí no nosso grupo, tá? E de quem é a primeira vez hoje na nossa aula. Tem algum aluno mais novo aí na nossa... Porque todo mundo é novato, né? Mas tem alguém mais novo na sala que a primeira aula é hoje? Eu, professor. Eu quem? Quem é que fala? Yane Rafael. Rafael. Rafael, você fala de onde, Rafael? Yane Rafael. Yane Rafael, né? Estou vendo agora aqui. Você fala de onde? Do Crato. Seja muito bem-vindo. Por que você fala que é do Crato? Por que você não fala que é de Crato? De Crato. Seja bem-vinda, Yane Rafael. Obrigada. Tem mais alguém? Vamos lá. Gente, para quem ainda não está bem familiarizado, né, com o sistema, tá? Eu queria dizer para vocês que nós temos um grupo, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, é o grupo da nossa disciplina, tá? Crescimento e Desenvolvimento Humano. Lá é onde eu me comunico, tenho uma interação maior com vocês. Lá eu mando o meu material, né? Os slides, para que todos tenham acesso, apesar de vocês terem acesso aqui também, os slides, certo? Mas lá eu tenho uma comunicação mais instantânea, né, com vocês. Então, eu vou deixar aqui o meu número de celular, tá? Aqui no chat, ok? Mas para quem quiser anotar, pode anotar agora, é o DDD 85, né? E o número é 98812 9094. Tá? Boa noite, Dorilene. Seja bem-vinda. Então, 8812-9094, com DDD 85, que é o meu número de WhatsApp, tá? Depois da aula, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e aí você pede para que eu mande o link para você do nosso grupo de WhatsApp, tá? E no canal, eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é Prof. Teison Viana, tá? E lá, no meu canal no YouTube, tem todas as nossas aulas, né? As nossas aulas desde quando começaram, né? Se não me engano, dia 14, sei lá quando foi que começou, acabei esquecendo que estou sem o meu... Dia 22. Dia 22, obrigado, querida. Então, na verdade, nós começamos no dia 24, né? A nossa primeira aula, dia 24 de março. Então, lá tem todas as minhas aulas a partir do dia 24, né? E, inclusive, essa aula de hoje, normalmente, toda vida, quando acaba a aula, eu já posto lá no YouTube e já reposto também lá no nosso grupo, certo? De WhatsApp, para as pessoas que chegam um pouco mais tarde ou não tiveram acesso no horário devido, tá? Então, lá tem todas as minhas aulas. Meus contatos estão no chat, certo? De WhatsApp, né? E de YouTube, tá? O meu contato também no Instagram é @prof_Teison, ok? Dei uma limpeza nele, tá bem legalzinho, certo? Enfim,
e aí vocês podem entrar em contato comigo nessas mídias, ok? Estou desligando agora a minha câmera, certo? Porque o mais importante aqui é o nosso conteúdo, tá? E vamos começar a nossa disciplina, né? O nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, todos vocês, né? E nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Nossa aula passada, né? Na verdade. Na aula passada, a gente trabalhou, né? Conversou um pouco sobre a questão de evolução, né? Desenvolvimento da espécie, a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento e a evolução humana, né? A partir de quando o homem foi descoberto, né? Seja ele numa linha criacionista ou seja ele numa linha evolucionista, né? Nós comentamos sobre essas duas linhas e nós viemos, né? Nós pegamos um traço, né? Pegamos um caminho na linha evolucionista, que é a linha que é trabalhada na apostila de vocês, né? E deixamos um pouco a linha criacionista para teologia. Mas, enfim, e aí a gente viu a classificação do homem, vimos também os processos evolutivos, né, do homem, e vimos também a questão também da origem, do desenvolvimento do homem através dos tempos, né, desde a pré-história até a nossa idade pós-contemporânea, de acordo com alguns livros, né? E fechamos a aula passada falando sobre a importância do estudo da evolução humana para os profissionais de educação física. Esse foi o tema da nossa aula passada, né? A gente desenvolveu, está lá está também no stream da plataforma, está lá no meu canal no YouTube, e hoje a gente vai traçar um tema bastante interessante também, que é o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo, né? Vemos algumas na nossa primeira aula, nós tivemos também uma introdução, né, aos conceitos sobre crescimento e desenvolvimento. E daí a gente viu que crescimento e desenvolvimento, eles são, apesar de serem, né, de serem conceitos, né, que numa visão leiga, certo? Numa visão leiga, parece que são as mesmas coisas, mas, na verdade, são totalmente diferentes, né? Então, como diz o texto aí, crescimento e desenvolvimento são fenômenos que são diferentes. Por que são fenômenos? Porque são algo que é estudado durante um determinado período, né? Em relação à linha da ciência, né? E aí vamos de acordo com algumas correntes e algumas linhas científicas para o seu estudo. E a gente viu, né, na nossa primeira e segunda aula, que crescimento é um aumento quantitativo, né? Está relacionado a coisas que você pode mensurar, coisas que você pode medir, né, em relação ao ser humano. Tamanho, né? Tamanho do braço, dos membros, altura, etc. Tá? E o desenvolvimento é um pouco diferente, certo? Desenvolvimento, ele ocorre, é um estudo em relação às mudanças, né, e as manutenções na qualidade do indivíduo. Vai muito em função, né, de algo funcional, de algo que você vai amadurecendo, né, vai crescendo e vai amadurecendo ao longo do tempo. Outro conceito bastante importante que nós vamos ver hoje, eu queria até passar um pouquinho, é sobre maturação, tá? Mas a maturação a gente vai já definir agora há pouco, certo? Então, assim, percebe-se que, e é muito importante que você perceba essa diferença, tá? Entre crescimento
e desenvolvimento, tá? Enquanto que crescimento vai de acordo, né, são coisas que você pode medir, na verdade, e o desenvolvimento é coisas que são mais perceptíveis, né, ao seu, vamos dizer assim, ao teu olho científico, tá? Deixar assim uma coisa bem romântica, né? A um olhar mais crítico, a um olhar mais científico, tá? E existem algumas ideias, né? Existem algumas ideias e alguns mitos, tá? Que são, que de acordo com o texto, são equivocadas, né? Sobre crescimento e desenvolvimento humano, certo? Então, assim, são mitos e que hoje, a partir de hoje, eu espero que todo mundo quebre esse mito, tá? Até porque nós não somos mais leigos, tá? Nós não somos mais leigos. Depois que você entra na faculdade, depois que você entra na universidade, a gente trabalha exclusivamente com a ciência, tá? Seja ela uma ciência exata, tá? Como uma ciência da saúde, como uma ciência humana, tá? Nós não trabalhamos mais com empirismo, a gente não trabalha mais com achismo, a gente trabalha agora e vai começar a trabalhar agora com relação à prática, o que é palpável e o que é estudado pela ciência. Tudo tranquilo até agora, gente? Tudo tranquilo. Bom, beleza. Então, vamos lá. Um dos primeiros mitos que acontece... Opa, Sidney, boa noite, querido. Queria falar alguma coisa? Boa noite, professor. Eu queria sim. É Sidney ou Sidney? É Sidney. Sidney. Olá. Professor, então quer dizer que é um mito também dizer que no vôlei acho que a pessoa cresce mais no caso, também é um mito no caso, né? Acaba sendo um desenvolvimento, tá? Acaba acontecendo um desenvolvimento disso. Mas vamos ver agora, e daqui a pouco a gente vai chegar nessa tua indagação, beleza? Primeiro, né? Vamos lá pelos tópicos. A criança que se alonga desde a infância cresce mais do que a que não se alonga, né? A gente tem essa ideia. É mito, certo? Então, assim, o crescimento, ele é algo que ele é genético, tá? É algo que é genético. Pode ser que, com a prática de atividade física, é isso que o Sidney queria falar, com a prática de atividade física, tá? Alguns centímetros a mais pode ser que seja aumentado. Nada mais do que 1 ou 2 centímetros, certo? Por que isso? Porque biologicamente, né? Biologicamente, nós estamos dentro de um processo em que a gente tem mais ou menos uma média da altura do pai e da altura da mãe, e essa média pode variar em torno de 10 centímetros para mais ou 10 centímetros para menos, certo? Então, não adianta você colocar um menino na natação com 2 anos de idade, que ele não vai passar da altura biológica dele, podendo, certo? Aumentar um pouco mais, certo? De altura com relação a essa média estipulada. Por que isso? Porque, biologicamente, células do corpo humano, elas vão ser trabalhadas, elas vão ser desenvolvidas. E os osteoblastos, os osteoclastos, né, as células do tecido ósseo, elas também entram nesse processo, tá? Então, é importante você entender o seguinte, né? O Antônio falou aí que ganhou 1 centímetro quando começou a treinar. Você ganhou 1 centímetro de quê? Porque você pode muito bem ter, por exemplo, melhorado a sua postura, tá? Com a prática de atividade física, alguns músculos vão ganhando tônus muscular, principalmente os músculos estabilizadores,
e de uma postura um pouco mais curvada, você começou a estar numa postura mais ereta. Então, a sua postura pode ter melhorado, e aí esses centímetros que você já tinha foi mais perceptível, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar nessa linha, ok? Ciência, tá? Ciência. Então, a criança que se alonga desde a infância vai ter um desenvolvimento bom, com certeza. Ela vai ter uma melhor habilidade motora específica, né? Seja ela para fazer natação, seja ela para fazer karatê, futsal, futebol, basquete, handebol, enfim, para praticar qualquer tipo de atividade física, tá? Ela vai ter uma desenvoltura melhor? Sim. Por quê? Porque entra dentro do aspecto do desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que ela vai crescer a mais. Senão, os atletas, onde é que eu quero chegar nisso? Onde é que eu furo essa teoria? Por exemplo, atletas de ginástica olímpica. Os atletas de ginástica olímpica eram para ter 3 metros de altura, porque os meninos começam com 7 anos, 5, 7 anos já é o máximo de começar a treinar na ginástica olímpica. E, no entanto, são os atletas que têm menor estatura dentro do plantel olímpico de cada país. Então, são os mais baixos, são os atletas de ginástica olímpica, né? Meninos crescem até os 20, né? Meninos, na verdade, né? Crescem até os 21 anos e menina até os 18. Falso, certo? Isso vai variar de acordo com a carga biológica, a carga hormonal, certo? Existe um fator biológico, tá? Fatores hormonais que vão influenciar nisso. Existem algumas coisas que respondo já, Agnes. Então, existem algumas coisas, principalmente em relação à questão hormonal, tá? Que vai influenciar literalmente em cima do fechamento dos discos, né? Dos discos intercalares ósseos, que vão fechar, né? Na verdade. Na musculação, o músculo cresce ou desenvolve? Na verdade, você vai aumentar o tônus da musculatura, tá? Você desenvolve o tônus da musculatura. Se for para crescer, se você treinar bastante, ele vai ser maior do que o osso. Então, não tem essa história. Crescer, a gente deixa para o pessoal da academia que é leigo. A partir do dia 22 de março, desde o dia 22 de março, vocês não são mais pessoas comuns. Nós somos cientistas da motricidade humana, tá? Então, é importante que você absorva também essa como é que eu vou dizer? Essa personalidade, né? Essa personificação desse novo profissional que vai surgir no mercado, ok? Então, meninos que crescem até os 21 anos e meninas que crescem até os 18 anos, mito também, tá? Mito. Por que mito ter isso? Vai variar de acordo com a carga genética, tá? De cada um. Vai variar de acordo com a carga hormonal de cada um. Tem algumas crianças que têm que tomar hormônio para crescer, né? Hormônio GH para crescer, porque entra num aspecto de nanismo. Isso está ligado também ao fator nutricional, tá? Existem crianças que tomam o hormônio para parar de desenvolver também, porque tem puberdade precoce, né? Alguns indivíduos, principalmente ocorre principalmente mais frequência, né? Com mais frequência com as meninas, né? Que tem um desenvolvimento de puberdade precoce. Eu conheço algumas crianças, inclusive, de 4, 5 anos, que têm esse problema e tomam remédio, né? Inclusive, são acompanhados pelo pediatra e pelo endocrinologista, né? Porque tem esse tipo de distúrbio, né? Hormonal, tá? A personalidade da pessoa não se modifica ao longo da vida. Graças a Deus que isso é falso. Porque senão ninguém ia me suportar. Né? Porque a gente vai aprendendo, a personalidade da pessoa ela vai sendo aprendida e vai sendo moldada
ao longo do tempo, principalmente com as experiências de vida que nós temos. Pois não, Valéria? Professor, me explique o que é esse hormônio H que você falou. Sim, vamos lá. O hormônio GH, ele é um hormônio produzido lá pela glândula hipófise, tá? Que ele, ao longo do tempo, né, ele vai sendo um hormônio que vai desenvolver, né, vai estimular o crescimento ósseo, o crescimento muscular de indivíduos, certo? E o crescimento hormonal também, aliás, o desenvolvimento hormonal também, tá? Então, o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Ele vai sendo produzido, normalmente as crianças, aliás, as pessoas, né, os indivíduos produzem esse hormônio pela noite, tá? E aí, aquela premissa, né? Você cresce, a população, ela cresce enquanto dorme, literalmente, certo? Então, assim, ao longo do período, a gente vai produzindo esse hormônio, GH, certo? E ele vai estimular o crescimento, né? E o desenvolvimento também fisiológico do indivíduo, ok? Então, isso aí é tá certo. Professor, desculpa, que eu tinha entendido só o H no final. Não, GH. Tá bom? Muita gente toma esse hormônio, por exemplo, né, GH, para treinar, né? E aí pode ser problemático. Aliás, pode ser não, né? Com certeza é problemático ao longo do tempo com o uso indiscriminado, né? É caro, né? Não sei nem quanto é, não. Enfim, Nayana aí disse que é caro. Eu nunca fui atrás. Criança que pratica basquetebol cresce mais do que as outras. Se fosse assim, nós teríamos gigantes, porque eu conheço o meu vizinho aqui, ele é da minha altura, ele tem 1,69 m, 1,70 m, e ele faz basquete desde criança, desde moleque, desde 7 anos de idade. Era para ele ter 3 metros de altura, né? Mas, enfim, existem tarefas que podem ser desempenhadas por homens e outras somente por mulheres. Queria aí a opinião aí das mulheres. É verdade que existem funções que são desempenhadas somente por homens e outras somente por mulheres? É verdade, meninas? Podem abrir o microfone aí de vocês. Pelo que eu entendi, Você concorda com isso? Por exemplo, situações que trabalhos que somente o homem pode desenvolver e somente a mulher pode desenvolver? De modo nenhum. Quem falou isso? Decorrer da aula de hoje, eu entendi. Não vi. Como? Pois não? Nayana que tá falando, né? Sou eu. Oi, Nayana. Boa noite, querida. Boa noite. Pode falar. Ela é completamente conceituosa. Nada Nayana, a ver. Eu não consegui te escutar, porque o teu microfone tá um pouco dando um problema. Mas quando você disse nada a ver, eu já concordei com você. Sara queria falar? Eu sou totalmente contra. Eu tenho uma prima que ela é eletricista e ela trabalha em grandes obras, pega bastante peso, pega poste junto com os caras, sobe na escada com um monte de peso e ela é demais. Graças a Deus. É bem reconhecida. Dê um abraço nela por mim. Diga ela que eu já sou fã dela. Certo? O número de seguidor dela no Instagram já vai aumentar. Mas assim, gente, como a Sara está falando aí, a Nayana também falou, né? Nós temos um ranço ainda. Infelizmente, nós temos uma cultura, né? Uma cultura
preconceituosa, uma cultura machista, tá? E que muitas vezes muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, inclusive, abandonam carreiras, né, por conta de alguns pensamentos, né, que são levados de uma forma meio ao pé da letra, mas que isso é questão de cada um, enfim, eu acho concordo também com a opinião das meninas, uma cultura machista que ao longo do tempo, e graças a Deus, ela vem se acabando, né? Valéria quer falar alguma coisa? Valéria, oi, só um minutinho, deixa a Valéria falar, ela está com a mãozinha levantada. Valéria quer falar alguma coisa? Não, professor, eu já tinha feito a pergunta. Ah, tá, porque tu deixou a mãozinha levantada aí, deixa eu baixar aqui para ti. Pronto, deu certo. Pois não, quem queria falar agora, pô? Eu acredito, assim, que toda pessoa pode desempenhar a tarefa de outra, não importa se é homem ou é mulher, mas tem certas tarefas que se aplicam mais aos homens e tem certas tarefas que se aplicam mais às mulheres. Exemplo, vamos lá, tipo, pedreiro. Quantas mulheres você conhece que trabalham nessa área? Existem poucas. Creio que nenhuma. Não, eu não conheço nenhuma. Eu conheço, mas são poucas. Mas por que que são poucas? Por uma questão realmente cultural. Por uma questão que é cultural. Assim como, por exemplo, por muito tempo, o curso de enfermagem era majoritariamente feminino. O curso de educação física era majoritariamente masculino. Hoje a gente tem uma certa equidade, né, com relação ao número de homens no curso de enfermagem, certo? Mas se eu for contar, porque eu ainda não fiz uma contagem, mas se eu for contar aqui na nossa turma, com certeza eu vou ter um número um pouco maior de mulheres do que de homens no curso de educação física. Eu ainda não fiz essa contagem, mas pela minha experiência existe uma tendência para isso, entendeu? Mas por que não tem pedreiras? Cara, entra por uma questão cultural, entra por uma questão até social, entendeu? E discriminatória também, infelizmente. Sabe? Outra área é a área mecânica e elétrica automotiva. Eu que trabalho nessa área, eu só conheço uma mulher que trabalha nessa área. Pois então você vai ter duas, porque quem ajeitou a parte elétrica do meu carro agora foi uma engenheira elétrica da oficina mecânica aqui perto de casa. Ela fez tudo. Ele disse, olha, eu ia dizer para ela assim, olha, eu ia trocar só esses cabos, mas troque tudo, só porque eu confio em você. Entendeu? Mas você nunca viu nem o meu trabalho, assim, mas eu já sei que se você está aqui é porque você merece estar. Porque, assim, é um campo, como você falou, é um campo muito machista, né? E que a gente precisa, enquanto nós não abrirmos a nossa mente para certas coisas, cara, a sociedade não vai mudar. A gente vai estar sempre preso dentro de uma cultura do século XIX, sabe? E que a gente está aí para evoluir. Graças a Deus, eu me sinto orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso que, na minha escola, na escola que eu trabalho, eu sou gerido por duas coordenadoras, mulheres, pessoas competentíssimas, né? Professora Helenita, professora Livânia. Sou gerido por uma diretora, professora Ana Dácia também, maravilhosa, tá? E muito competente. Na nossa instituição, eu sou gerido por mulheres. Eu tenho a minha coordenadora pedagógica, a Maiara, um grande beijo para ela, certo? Nós temos a professora Michele, que é minha coordenadora de polo, na 13 de maio, um grande beijo a ela, e eu sou muito bem gerido por ela, sabe? Enfim, só tenho que... Não vou nem falar mais, porque senão o pessoal pensa que eu estou puxando meu saco. Mas enfim, graças a Deus eu tenho bastante confiança nas mulheres, até mesmo mais do que homem, porque
não que eu entre no processo de femismo, entendam, não estou sendo femista. Não, Entenda concordo. essa palavra de femista, porque o femista é o contrário do machista. Mas eu sou um homem feminista. Eu não sou um homem femista, mas eu sou um homem feminista. Para mim, homem e mulher, tudo igual, não tem nenhuma diferença, a não ser com relação à parte biológica. E aí a gente tem que respeitar, quando a gente entra na parte biológica, que realmente as mulheres têm diferenças entre os homens. O homem não vai menstruar todo mês, imagina só. Né? A gente não aguenta nem uma unha encravada, quanto mais 5, 7 dias de menstruação. Certo? Então, assim, eu respeito muito essas questões, né? Eu apoio o feminismo, movimento feminista, que diz que homens e mulheres, eles têm igualdade de condições e deveria ter igualdade de salário, tudo igual, certo? Sem diferença, sem distinção. O que eu não apoio é o femismo. Por que eu faço essa diferença e faço uma bem devagar? O femismo é esse movimento que exacerba a questão da mulher e que demoniza a questão do homem. Resumindo, no caso é hoje em dia, né? Tu tá falando do feminismo mesmo, então. Não. É porque as pessoas fazem essa confusão, certo? O movimento feminista, infelizmente, hoje ele é deturpado por conta disso, tá? Mas quando você vai pegar mesmo ao pé da letra, entenda só, o movimento feminista é um movimento igualitário. O movimento femista, entenda essa expressão, femista, tá? É um movimento que é o machismo ao contrário. Se as mulheres brigaram tanto contra a questão de igualdade, por que quer ser superior? Entendeu? Então, assim, na verdade, a minha ótica, né? Na minha ótica, todo mundo tem que ter direitos iguais e indistintamente, sem nenhum privilégio nem para um nem para outro. Lógico que os privilégios vão variar, vão em função, lógico, de uma questão biológica, né? As mulheres, elas são mais têm uma sensibilidade um pouco maior por uma questão hormonal, por uma questão biológica e fisiológica também, e isso tem que ser respeitado, certo? Não é que deva ser respeitado, é que tem que ser respeitado, ok? Até porque, enfim, e aí vamos para frente, tá? Pois não? O Brian levantou a mão aí faz tempo que ele queria falar, então deixa o Brian falar. Pois não, Brian, boa noite. Boa noite, só para não perder o raciocínio. Eu super concordo com isso que o senhor falou, entendeu? Mas, assim, tem um ponto que eu vivenciei. Na minha cabeça, você está apto a defender e acreditar naquilo que você acredita. Você está apto a defender por qualquer coisa. Mas, a partir do momento que você ultrapassa a linha, que você vai para... que ultrapassa a linha da razão, você está entendendo? Que você vai para a obsessão, digamos assim, entendeu? A pessoa ser louco pelaquilo, entendeu? Como um fator que eu já vivenciei lá em Fortaleza. Teve um cara que a moça era muito bonita, entrou no ônibus, né? Aí o cara apenas elogiou. O cara fez um elogio normal. O cara falou assim, nossa, moça, bom dia, você é tão linda. Pronto, o cara só falou isso. Aí a mulher tinha um piercing no nariz, a mulher com o cabelo pintado, entendeu? Começou a chamar o cara de machista, escroto, várias outras coisas, e pegou chamar a polícia, entendeu? Aí os segurança pegaram, foi pra lá, o cara não falou nada, você tá entendendo? A segurança pegou, foi pra lá, meteu a chibata no cara. Você tá Mas assim, tem uma questão também, Brian, tem uma questão também que, vamos lá, a mulher ser bonita não quer dizer que eu tenho liberdade para chegar e sair, tu é bonita e tal. A cultura que a gente vive, infelizmente, é uma cultura dessa, certo? Então, assim, por exemplo, eu tenho o meu pensamento, olha só, eu tenho meu pensamento político. Isso não me dá o direito de sair no meio da rua gritando. Tá entendendo? Por quê? Porque o meu limite de respeito vai até o limite que eu conheço a pessoa. Dentro da minha casa, eu falo de política. Aqui,
aqui na minha sala de aula virtual, eu jamais vou falar de política. Primeiro porque eu sou adepto de um movimento de escola sem partido. Para mim, a minha escola tem que ensinar e não ser comitê eleitoral. Pronto, então daí tu já entendeu qual é o meu pensamento. Então, assim, eu jamais vou entrar num viés político dentro da... Até porque eu tenho que respeitar a construção histórica, construção social, construção política, etc. Tá? Professor, mas eu concordo com alguns fatores feministas, entendeu? Não estou dizendo que eu sou machista, assim, que discordo, não. Agora, o que acontece é o seguinte... Agora, o que acontece é o seguinte, dentro desse viés, só para a gente fechar esse ponto, porque senão fica um ponto muito social ao invés de educação física, que muitas mulheres, infelizmente, não sabem o que é o movimento feminista. E entram numa vibe que acham que o movimento feminista é para destruir e desqualificar e demonizar a figura do homem. E está errado. Então, infelizmente, muitas mulheres entram numa vibe, assim, ideológica, ao invés de entrar numa vibe mais, vamos dizer assim, numa linha mais intelectual. Tá? Professor. Pois não, Cícero, só para a gente encerrar esse assunto, porque senão rende e a aula não vai para frente. No meu ponto de vista, não acho que não só no meu, mas os movimentos feministas de hoje não brigam mais apenas pelo direito da mulher, né? Igual eram antigamente. Cícero, infelizmente, às vezes, esses pensamentos, eles entram num viés muito ideológico, político, partidário. Eu falo a questão que antigamente a mulher realmente brigava pelo direito, né? Que era o direito de voto, o direito de estudar, né? Uhum. E hoje em dia elas brigam muito mais por coisa que não tem muito nexo, sabe? Por exemplo, a mulher quer direito... Elas brigam para tomar igual os homens, do mesmo jeito, para farrar do mesmo jeito. Esse é o movimento feminista, Fernanda, que eu estou falando, entendeu? Esse é o movimento feminista. Porque se eu acho feio um homem sentar numa mesa de bar com um bocado de homem bebendo, passando a noite farreando, por que eu vou fazer a mesma coisa? Se você brigou sempre para que as pessoas não... Porque isso é um pensamento machista, que homem pode farrear, etc. A noite toda. Mas aí onde tá? Elas que brigam por isso, elas não acham feio, professor. Elas acham a cor mais linda do mundo. Esse é o movimento feminista, entendeu? Esse é o movimento feminista. Isso é horrível. Tanto parte do homem e tanto parte da mulher. Concordo com você, João Gabriel. Agora vamos para frente. Vamos falar de outra coisa polêmica também. Tá? Na velhice, né? Ou que a gente vai falar de terceira idade, a pessoa não é mais capaz de aprender. Eu tenho o grato e o orgulho, o prazer de abrir a boca e dizer o seguinte, que eu consegui formar o seu Chico do Caminhão lá de Morada Nova. Tem alguém de Morada Nova aí? Tem alguém de Morada Nova aqui no grupo? Tem um senhor, eu não sei ainda, porque tem muito tempo que eu não tenho relação com o pessoal lá de Morada Nova. Mas o seu Chico, a gente conhecia lá, Chico do Caminhão, tá? Era um senhor que já estava aposentado, né? Já era aposentado há muito tempo, que ele era professor de educação física, né? Ainda no tempo que não precisava ser formado em educação física, tá? Para dar aula, né? E aí ele se formou em educação física, e aí ele foi professor de educação física por muito tempo, se aposentou, e depois que se aposentou, entrou na faculdade de educação física para se formar. E eu tive o grande prazer e o privilégio de estar na turma, de ser professor dele, e ele me chamar, né? E eu tive a honra
dele me chamar para ser o orientador da monografia dele. Então, assim, era um senhor que, na época, ele tinha 72 anos, né? E... Só um minutinho. Eu Ele sou tem homem. quantos anos, professor? Só um minutinho, que eu sou homem, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu estou digitando aqui um negócio aqui no chat, ok? Então, na época, ele tinha 72 anos, né? Hoje, isso está com mais ou menos uns 12 anos, então ele deve ter hoje 84 anos, né? Eu não sei se ele ainda está aqui no nosso meio, né? No meio terreno, enfim, né? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Mas eu tive esse grande prazer, esse grande privilégio, né? Mas aí eu vejo, por exemplo, pessoas, né? Eu queria pedir um favorzinho a vocês, certo? Eu sei que o assunto rendeu, tá? Mas o chat, normalmente eu uso assim para que vocês façam as perguntas para mim. E daí, quando vocês começam a digitar coisas no chat, o foco da aula muda e é como se você tivesse conversa paralela, tipo, dando aula e vocês conversando em paralelo, e atrapalha. Então, vamos deixar o chat, vamos entrar num aspecto seguinte, certo? Já que a gente viu que crescimento e desenvolvimento são coisas distintas, eu acredito que vocês já chegaram no momento em que vocês não crescem mais biologicamente, mas o desenvolvimento, ele vai até o final da nossa vida. Então, vamos desenvolver, certo? Vamos desenvolver o nosso tema, vamos nos desenvolver, até porque você ficar, não é nem batendo boca, não, é batendo tecla. Com um, com o outro, não vai resolver problema de ninguém. Até porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu, particularmente, certo? A única diferença entre mim e vocês são 4 anos. Daqui a 4 anos, vocês vão ser iguais a mim. Vocês vão ser profissionais de educação física, formados em educação física, iguais a mim. Eu tenho um grato prazer e privilégio de ter meus alunos, certo? Hoje sendo meus colegas. O Milton Glaucio, não sei se é professor de vocês, foi meu aluno. O professor Fernando também foi meu aluno. A professora Cristiane também foi minha aluna, certo? E todos eles são meus colegas de trabalho aqui mesmo na Unip, certo? Então, assim, a diferença entre mim e vocês são 4 anos. Daqui a pouco vocês chegam próximo de mim, igualam a mim, certo? Mas o papel, ele aguenta tudo. Então, a diferença entre um profissional e outro é o grau de competência que você vai ter em relação, por exemplo, a debater esses assuntos sem começar a entrar num viés de xingamento, num viés desse, que aí é chato pra caramba. O Igor queria falar alguma coisa. Igor, boa noite, querido. Eu cliquei aqui no microfone. Pronto, Igor, deu certo agora. Ótimo. A respeito da questão do homem e mulher para o exercício, né? Há um consenso a respeito de que ambos são capazes de desenvolver qualquer tipo de trabalho físico ou esporte, né? Sim. Isso também é coerente que se diga para as pessoas que têm deficiências, quaisquer que sejam, inclusive, por exemplo, os amputados. Existe algum tipo de revalia para esta regra, por exemplo, nos esportes olímpicos, como atletismo, lançamento de dardo, peso, natação, ou tem alguma regra que não se aplica a estes em algum caso específico, professor? Na verdade, tudo na verdade, quando a gente fala vocês vão ter uma disciplina dessa, né? Que eu acredito que seja com um grande amigo meu, Cristiano, que foi meu contemporâneo também na faculdade,
que é uma atividade física para grupos especiais. Então, esses grupos especiais, eles merecem uma adaptação à prática esportiva, né? Então, tudo isso é adaptável, tá? Quando você fala nesse viés. Ok, mas a questão de homem e mulher permanece o consenso de que ambos são capazes. Okay. Não vejo nenhuma diferença entre gênero quanto à prática laboral. Sim. Eu sou tão professor de educação física como daqui uns dias a Jamile vai ser. Sim. Então, dentro de uma sala de musculação, dentro da borda, né, na borda de uma piscina, o meu treino, ou a minha aula de hidroginástica, ou sei lá, qualquer que for, a Jamile vai ter tanta competência como eu para dar uma aula, ou até melhor. Entendeu? Então, não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso. Certo? Quanto à questão da idade, né, que a pessoa não é mais capaz de aprender, etc., né, porque se diz assim, muitos de vocês, às vezes, vocês já escutaram isso, tô velho, não vou mais para a faculdade não, porque não vou aprender mais nada não. Mito, né? A gente viu nas nossas últimas aulas que essa questão do desenvolvimento, né, e da aprendizagem, ela vai até os últimos dias de vida, né? Eu já disse aqui em casa que mas aí vai do querer da pessoa, né? Isso, aí vai de você estar aberto, né, às situações. Você precisa se permitir também, certo? Você precisa se permitir. Por exemplo, quem foi que falou agora, hein? Vale da pessoa? Fernanda, é porque não apareceu aqui. Fernanda, hoje à tarde, né, eu tive uma excelente conversa com um aluno meu do 8º ano C da minha escola. Ele assistiu meus vídeos e ele disse assim, professor, qual é o programa que o senhor usa para editar os seus vídeos? Eu fui falar com ele, não, professor, o senhor pode fazer assim? Aí assim, cara, tu tá com a internet aí agora? Tô. Pois eu vou fazer uma chamada de vídeo contigo. Fiz uma chamada de vídeo com ele, né? E ele me ensinou muita coisa que eu não sabia. O meu aluno, 13 anos, 8º ano C. Mas se eu fosse um cara arrogante, eu utilizaria da prerrogativa de 3 formações, de 4 especializações, de um mestrado e de um doutorado em andamento. Não vou aprender nada com o meu aluno de 13 anos. O que eu vou aprender com o menino de 13 anos se eu sou mestre em educação, se eu sou educador, se eu sou profissional de educação física, né, formado em educação física, se eu sou pedagogo, se eu sou teólogo, se eu tenho especialização em gestão escolar, docência no ensino superior, enfim, outras especializações, e aí eu não vou aprender com um menino desse, o quê? A gente está aberto para aprender todo dia, toda hora. Professor? Sabe? Então, assim, a gente precisa apenas a gente precisa estar disposto a querer aprender. Né? A querer aprender. Porque aí, se você não estiver disposto a querer aprender, realmente fica difícil. Tinha uma pessoa querendo falar agora, pois não. É o Brian. Oi, Brian. O senhor falando isso, eu me lembrou de uma frase que se encaixa perfeitamente com isso que o senhor está falando, que é o seguinte: ninguém é grande demais para que não possa aprender, assim como ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Muito bom. Perfeitamente isso aí que o senhor falou. Então. Show de bola. Parabéns aí pela citação, certo? Mas é isso mesmo. Então, assim, hoje só não aprende quem não quer, né? Nós temos o que a gente vai falar de studying learning, que é o estudo virtual, né? Esse estudo em casa. Hoje nós temos essa prerrogativa de estarmos em casa, aprendendo, certo? Não sei qual é a faixa etária de vocês, mas pelas fotos que aparentam para mim, devem ser mais novos do que eu, né? Bem mais novos do que eu. Enfim, eu já estou velho, ficando velho, mas disposto a aprender todo dia uma coisa nova, certo? E isso que eu estou falando, né? Isso que eu estou falando, entra num processo de que a gente vai chamar de
maturação, certo? E o que é esse processo de maturação? Por exemplo, às vezes, você olha para o seu namorado, ele está fazendo, né, alguma bobagem, olha para o seu esposo, está fazendo a bobagem, então olha para o seu irmão, aí esse menino cresce. Tá errado, gente. Tá errado. Menino, amadurece, porque crescer é uma coisa fisiológica, certo? Crescer é uma coisa fisiológica. Você não impede ninguém de crescer, a não ser que você injete algum fator exógeno, né? Tipo hormônio, sei lá, alguma coisa. Né? Ou tire a nutrição daquele indivíduo. Aí ele vai parar de crescer, ou vai ter um retardo no crescimento, né? E também no desenvolvimento. Mas o amadurecimento, certo? É que nos leva, por exemplo, a ter essas discussões tranquilas, esse processo, né? Pelo menos social, mais suave, vamos dizer assim, né? E a maturação, ela se refere a mudanças qualitativas, né? Que permitem a progressão mais elevados de funcionamento. Isso vai dentro de um ambiente social, por exemplo, numa discussão tipo essa que a gente teve, né? Alguns levantamentos, alguns questionamentos que a gente teve, né? Ou mesmo em relação a níveis biológicos, né? Outro dia, né, um tempo atrás, já tem muito tempo atrás, né, um aluno meu de 6º ano, para querer me confrontar, sei lá, alguma coisa, para testar, ou para querer zoar, né, na verdade, para querer zoar, perguntou para mim assim, professor, eu estava dando aula sobre coluna vertebral, só para você ter ideia. E aí ele levantou a mão e perguntou para mim, professor, com quantos anos o homem pode engravidar uma mulher? E aí eu parei, olhei para ele, né? Aí pensei, se eu responder assim, com 12 anos, 13 anos, ele ia dizer, então eu já posso fazer. Então, no ano que vem eu já posso fazer. Aí, e se eu dissesse assim, somente com 18, aí, enfim, ele ia arranjar uma desculpa para tudo. A minha resposta para ele pode engravidar uma mulher a partir do momento em que ele seja suficiente para sustentar tanto a mulher quanto o filho. Porque tem homens que têm 40 anos que não têm maturidade e responsabilidade para assumir uma família. Mas tem homens com 16, 17 anos que assumem uma família sem nenhum problema com essa mínima idade, né? Enfim, aí ele engoliu seco, aí, não, professor, eu estava brincando, assim, mas eu não brinco não, meu negócio é sério. Então, assim, essa questão de maturidade, certo? Vai, principalmente a maturidade social, ela vai estar muito relacionada com as pessoas que estão ao teu redor, né? Com essas pessoas que estão ao teu redor. Eu particularmente, eu tive um processo de amadurecimento, assim, um pouco avançado. Eu, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, né? E com 20 anos, eu já apitava futsal, né? Já apitava futsal. E com 3 meses depois de formado, né, como árbitro de futsal, eu já trabalhei, né? Apitei a minha primeira final de campeonato cearense. E, então, assim, foi um negócio muito rápido, foi, sabe? E testes em cima de testes, rápido, e eu tive uma evolução muito boa. Mas eu tive também pessoas que foram me moldando como personalidade, como árbitro de futsal, e depois eu fui árbitro de futebol também, enfim, né? E o meio em que eu vivia era um meio que o mais novo tinha 40 anos, então foi um processo de amadurecimento muito bom, muito rápido, né? E também, graças a Deus, eu tive excelentes professores, né, na minha instituição, na minha faculdade, e que me ajudaram bastante hoje a ser a pessoa que eu sou. Além também, logicamente, das caneladas que a gente recebe da vida, né? Que é a melhor forma que tem de você amadurecer, né?
Estou falando de um ponto de vista social, de um ponto de vista psicológico. Num ponto de vista biológico, por exemplo, a maturação, ela ocorre também em graus, né? Em graus, por exemplo, de desenvolvimento, tá? Por exemplo, a Cleiane está falando aí sobre a maturação na educação física, está relacionada a quê? A nível de desenvolvimento biológico, né? Ou seja, o crescimento físico e o desenvolvimento também, tá? A maturação em relação ao desenvolvimento motor, a gente vai ver agora já, certo? 8h40, em relação ao desenvolvimento motor do indivíduo, certo? Ao desenvolvimento orgânico também, ao desenvolvimento hormonal, né? A maturação de algumas células, de algumas glândulas do corpo, tá? Por exemplo, o ser humano, sexo masculino, ele nasce com, e do sexo feminino também, né? Ele nasce com as suas gônadas, ele nasce com os seus órgãos, né? Para o desenvolvimento sexual. E além do crescimento, né? Do crescimento físico dos indivíduos, existe o desenvolvimento também físico, né? Do físico e junto com o crescimento, tá? E junto com eles ocorre o fenômeno da maturação. Por exemplo, quando o homem chega à fase de puberdade, né? E os órgãos sexuais vão começando a entrar no processo de maturação, produção de espermatozoides, etc. Ao mesmo tempo também que as mulheres vão entrando no processo também da menarca, né? Que é a primeira menstruação, e já estão entrando no processo de maturação sexual, esses órgãos eles vão entrando também. E com isso, os hormônios eles vão desenvolvendo também em todo o corpo, né? Em todo o corpo. E, inclusive, influencia também no processo de maturação, no desempenho motor de cada indivíduo, tá? Outro aspecto que a gente pode trabalhar na educação física com relação à maturação é os processos das faixas etárias de desenvolvimento nas escolinhas, né? Então, você percebe, por exemplo, que um menino que começa a treinar um pouco mais cedo, por exemplo, com 8, 10 anos, não que eu incentive a prática da iniciação esportiva precoce, mas quando ele chega com 15, 16 anos, ele está no auge dele da maturidade. E é aí onde eu tenho que trabalhar, para que ele dê prosseguimento, né? Para que ele dê prosseguimento a essa prática esportiva, para que ele não se frustre, para que ele não canse, tá entendendo? Então, por isso que eu tenho que dosar as cargas e as intensidades do indivíduo. E essa modificação interna do organismo, você pode receber uma maior ou menor influência do meio, né? E isso vai variar de acordo com o processo de maturação. Por exemplo, se eu ando com muita gente mais nova do que eu, né? Brincadeiras mais infantis, etc. Então, a minha tendência de amadurecer é mínima. Se eu ando com pessoas maiores, mais velhas, né, e mais experientes que eu, a minha tendência de amadurecer é maior. Então, entendam essas questões. Lógico que existem as exceções, né, mas eu não estou falando de exceção, estou falando de regra geral. Tá ok? Então, essa maturação ela é marcada por acontecimentos ou estados específicos, né, com relação à parte biológica do indivíduo. Ok? Deixa eu falar aqui. Jamile, tu queria falar alguma coisa desde agora que tu tá com a mãozinha levantada. Me perdoa, tá? Não, professor, tudo bem. Eu posso até falar depois, para não atrasar a aula. Não tem problema. Fala logo. É só com relação ao desenvolvimento, que naquele slide anterior eu estava falando com relação à idade, né? E eu fiquei com dúvida só com relação ao desenvolvimento, se tem muita diferença
de idade para idade, né, na questão biológica mesmo. Questão biológica pode acontecer em relação ao desenvolvimento por uma questão de maturação no que a gente vai falar agora, tá? De fatores internos. Então, existem alguns fatores, Jamile, que influenciam, você foi muito bom agora, e parece que a gente combinou, né, em relação à pergunta. Existem alguns fatores que eles podem desenvolver, né, ou retardar, ou até mesmo retroagir ao desenvolvimento do indivíduo, né? Então, existem fatores que vão influenciar no crescimento e no desenvolvimento humano, que são fatores internos, né? Certo? Esses fatores internos, ou o que a gente vai chamar de fatores intrínsecos, tá? Onde a pessoa, esses fatores internos da pessoa, próprios da sua estatura ou das suas funções orgânicas, tá? Como, por exemplo, um hipertiroidismo, ele causa certas mudanças no corpo do indivíduo. O hipotiroidismo também causa mudanças, né? Estou falando aqui só de glândulas, tá? Por exemplo, diabetes, ele causa certas mudanças no corpo e você tem que adaptar o exercício a todas essas situações, certo? Então, assim, existem alguns fatores internos, certo? Que influenciam esse crescimento e desenvolvimento, e existem também fatores externos, tá? Fator ambiental, né? Fator também alimentar, certo? Enfim, existem alguns fatores que trabalham nesse viés, tá? José Pereira, que está com a mãozinha levantada. Pois não, José Pereira, queria falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Sem querer. Ah, beleza. Igor, quer conversar, quer falar alguma coisa, Igor? Não, oi. A respeito do feminismo e tal, aquela coisa toda, eu estava me lembrando de uma música, queria só ter citado, só para dar uma relaxada na vibe. Vamos citar. Vamos citar no final. No final a gente cita. Tá bom, eu falo. Tranquilo. Tá bom. Jeane, pois não, Jeane? Professor? Deixa só a Jeane falar, que ela está com a mãozinha levantada. Oi, professor, boa noite. Boa noite, querida. Professor, eu tenho hipotiroidismo e tenho muita dificuldade em desenvolver a questão muscular na academia, né? Então, é um fator interno, né, no caso. Isso, exatamente. Aí, você tem que trabalhar junto com o profissional de educação física na sua academia, tá? São 4 pessoas aí nesse pilar. Você, seu profissional de educação física, né, da sua academia, o endócrino, que vai te acompanhar, e também o nutricionista, tá? Então, você tem que trabalhar num multidisciplinar para poder render alguma coisa, porque senão complica, tá bom? É isso. Obrigado, professor. É isso mesmo que acontece. Então, assim, nós vamos trabalhar essas questões também na próxima aula. A gente vai encerrar a nossa aula por aqui, pelo andar da hora, tá? Mas, lembrando que nós temos, só um minuto, nós temos fatores que vão influenciar esse desenvolvimento do indivíduo. Fatores internos e os fatores externos, tá? Pois não? Eu tenho um amigo que ele saiu daqui do Ceará, né? Foi morar no sul, no caso. Aí ele teve um aumento de massa muscular. Isso seria em relação à questão dos fatores externos do ambiente? Pode ser. Pode ser, sim. Mas também é questão de alimentação, né? Porque o aumento de massa muscular está diretamente relacionado com a alimentação e o tipo de atividade que ele está desenvolvendo lá. Então, assim, às vezes você comer em quantidade não quer dizer que você está comendo em qualidade.
tá bom? É importante que a gente diferencie essas coisas. Às vezes um pratão daquele de comida, tipo, galera de roça, né? Então, às vezes, pode ser muito, mas pouco nutritivo. E, às vezes, o pouco pode ser muito nutritivo. Então, vai variar muito em relação a isso aí, tá bom? Jeane? Já falei, professor, desculpa. Esqueci de baixar a mãozinha. Tá bom, eu já baixei aqui para ti. Pois, gente, não quero me alongar mais, até porque a gente vai trabalhar também a questão dos domínios, tá? E o que a gente tinha para falar hoje era só essas questões sobre os fatores internos, fatores externos, né, que influenciam no crescimento e no desenvolvimento humano, tá bom? Vou falar sobre as questões dos domínios na próxima aula, até porque a gente também tem que trabalhar essa pirâmide, essa ampulheta de desenvolvimento, né, que é a ampulheta do professor doutor David Galahu, certo? E eu preciso de um tempo para trabalhar calmamente essa ampulheta do desenvolvimento para a gente, né, para a gente desenvolver uma aula bacana. Ok? Vamos ficando por aqui, tá bom? Vou terminar aqui a gravação e qualquer dúvida a gente se fala lá no grupo ou aqui mesmo por enquanto.